fiz o vestibular novamente para matemática e comecei a estudar matemática, assim, apaixonadamente. Até que surgiu outra pessoa na minha vida, que foi o professor Walter Castellan. O professor Walter Castellan era o diretor da Faculdade de Matemática da Federal de Santa Catarina. E ele tinha sido o primeiro doutor a ser formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica em São José dos Campos. E ele foi o meu tutor, ele orientou o meu trabalho de conclusão de curso e ele falou assim: Scioli, você tem que ir para a área de pesquisa, você vai para São José dos Campos. São José dos Campos tem o ITA, tem o INPE, tudo mais, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Tanto que terminei o curso de matemática, ele conseguiu para mim um estágio no INPA do Rio de Janeiro, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, onde eu fiz um curso com o fantástico, excepcional professor Elon Lages Lima. Aí que eu comecei a me apaixonar pela matemática, professor Elon Lages Lima. O professor Castellan conseguiu uma bolsa de apoio para mim e eu fui para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica em São José dos Campos fazer mestrado. Comecei a fazer o mestrado, depois fui convidado a entrar para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde eu complementei o meu mestrado, e tive aula no ITA com o professor Michael Gartenkraut, que foi reitor do ITA, e foi outra pessoa muito importante na minha vida, porque ele dava uma disciplina chamada Pesquisa Operacional, que é o que moldou o meu caminho na área científica, área de otimização de sistemas. Então, eu sou muito grato ao professor Walter Castellan, lá na graduação, que me apontou os primeiros caminhos, e ao professor Michael Gartenkraut, que, com a sua experiência em pesquisa operacional, me deu o caminho para trilhar na questão específica da área de otimização. Fiz carreira no INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no qual fui pesquisador até chegar a pesquisador titular. E, paralelamente, eu comecei o doutorado em engenharia aeronáutica no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no qual eu concluí fazendo uma dissertação, uma tese de doutorado voltada a modelos matemáticos para a previsão de cheias fluviais. Por que eu escolhi isso? Também é uma razão sentimental. A minha cidade, Tubarão, em Santa Catarina, em 1974, ela praticamente foi destruída por uma enchente. Um rio passa no meio da cidade e ele tinha, de vez em quando, pequenas enchentes. Em 74, deu uma enchente devastadora que morreram centenas de pessoas. Aí eu comecei a pensar, eu tenho também que contribuir com a minha cidade de origem. Aí estudei, eu fui para o Politécnico de Milão fazer um estágio, que tem o Instituto Politécnico de Milão tem uma área muito boa em modelos matemáticos para a previsão de cheias. Lá eu aprendi sobre o assunto e fiz o doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica nesta opção. E até hoje são utilizados modelos que eu desenvolvi na região de Blumenau, de Santa Catarina, que também tem muitas enchentes, e em Tubarão nunca nós conseguimos, essa é a ironia do destino, na minha cidade natal, nunca conseguimos implementar. Várias vezes eu já tentei fazer interação com a prefeitura, mas muda muito, os governos mudam e não tem uma continuidade. O meu sonho é, um dia, os modelos que me motivaram a fazer essa tese de doutorado sejam aplicados na minha cidade natal, em Tubarão, Santa Catarina. A questão da escolha da profissão, da vocação de cada um, é algo bastante complexo. Eu acho que cada pessoa tem algo que o motive, né? Pode ser algo sentimental, pode ser uma pessoa que influenciou num momento decisivo, né? Eu acho que isso varia de pessoa para pessoa. Não existe algo, se nós fôssemos dizer ao jovem de hoje, faça isso, não. Eu acho que o jovem, pela sua natureza da inquietação, e hoje a juventude tem uma carga de informação muito grande, que às vezes até dificulta escolher, né? E hoje são tantas as opções de profissões de área que pode escolher, que isso, em vez de facilitar, dificulta. Mas eu diria o seguinte, para você seguir uma carreira científica, e são várias que existem, né? A gama, a diversidade de opções que você tem de carreira científica são imensas hoje, mas você tem que ter curiosidade.
para você seguir a carreira científica, o que move é a curiosidade, né? Então, tem que ter bastante literatura, tem que ler bastante, tem que gostar da parte de ciências, física, matemática, biologia, química, e tem que estudar muito, porque a ciência, ela avança através da pesquisa, da curiosidade, mas também da aplicação. Nós falávamos no começo a respeito de que as pessoas ainda hoje têm uma ideia assim pré-concebida que o cientista é algo assim, é um gênio. Não, a ciência tem os seus gênios, né? E nós sabemos todos os gênios que nós tivemos. Mas a ciência é feita também pela contribuição pequena de cada um, que mesmo não sendo gênio, tem persistência, tem obstinação, tem disciplina para fazer exatamente aquilo que se propõe. Ou seja, você tem que ter estudo e muita disposição para fazer, não desistir no meio. Se você optar por uma carreira científica, tem que estudar, estudar e estudar. Eu acho que esses são os 3 pontos básicos, estudar bastante.